Olá, amigos. Um ótimo reencontro. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, São Pedro, Porto Ferreira, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Astrologia Elementar, reunião número 69, última reunião sobre nodos lunares, fechando então ciclos. Existe um período crítico, existem vários, né? Mas existe um período crítico, não sei se você concorda comigo, Ricardo. Desculpa, o Ricardo mais uma vez está aqui com a gente. Ricardo, um período crítico que é dos 55, 56 anos até os 59, 60 anos. Nesse período, nós enfrentamos a quinta revolução de Júpiter, vê se você concorda, a segunda revolução de Saturno e a terceira revolução dos nodos lunares. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. É isso mesmo, né? É exatamente isso. O que que é esse período, então, meu Deus do céu? O que que a gente tem que resolver nesse período? Que meio que me parece que é definitivo. É, Depois, cara, já era. é. Então, que medidas tomar para fazer a nossa vida valer a pena nesse período, se até então ela não está valendo a pena? Nesse período, quando a gente observa a biografia humana, nós vamos observar que a pessoa ainda dispõe de alguma vitalidade para que algo seja realizado. Ou seja, imagine que a pessoa tenha feito tudo de forma equivocada. Falando em fazer a forma equivocada, a Exatamente. desastrada se manifestou. Exato. Deus é bom porque ele se manifesta na sincronicidade. Então, havendo essa vitalidade nesse momento, é possível um redirecionamento. Que redirecionamento é esse? Você falou muito bem. Quando esses ciclos planetários se repetem, ou seja, quando aquele planeta que no mapa natal da pessoa ocupa a mesma hierarquia zodiacal, ou seja, ele retorna ao mesmo signo no qual a pessoa nasceu, a gente tem como que uma recordação desse plano existencial. Estamos partindo do pressuposto que o tema natal, o mapa astrológico, é um direcionador ou um convite a um planejamento, um plano existencial, com o qual a gente colaborou na sua elaboração antes do nascimento. Então, quando chega uma época onde esses planetas reencontram o ponto onde nós nascemos, temos a sensação interna de uma recordação do destino a ser tomado. A pessoa que se desviou deveras do caminho proposto, o que acontece nesse momento? Uma crise profunda. Psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, adoecimentos diversos. A gente pode até observar nos planos de saúde, é bem essa época que eles aumentam o preço dos planos, porque realmente essa é uma época de adoecimento, né? E esse adoecimento tem muito a ver com esse desalinhamento existencial. Então essa época é a oportunidade última para que alguma recordação daquilo pelo que a pessoa veio seja realizado, seja feito. E se a pessoa fizer isso de uma forma verdadeira, de uma forma consistente, ela resgata, independente de tudo aquilo que foi feito de forma equivocada. Então é um ponto de escolha e é um ponto de lembrança. Então é muito curioso que esse ciclo planetário, essa geometria, funcione como uma espécie de GPS da alma para que a gente se alinhe. Então é um momento muito oportuno na vida, por quê? Mesmo porque é uma fase onde as pessoas já estão estabilizadas, onde as pessoas baixaram a sua belicosidade no sentido de conquistar um espaço na vida e agora podem com clareza observar para onde elas querem ir. Se essa influência de pessoas da família, a pessoa já sente, né, já se sente plena de si, então uma espécie de última chance, vamos dizer assim, sem querer ser catastrófico, mas uma vez que você lembra para onde você precisa ir, você precisa tomar uma decisão. É preciso coragem, porque imagine alguém que tenha ido na direção completamente oposta a tudo isso e de repente se confronta com essa farsa que ela vem sendo a vida toda. Ela vai fazer uma escolha de surtar, entrar em depressão, ou se reconhecer falho, que não é simples, e tomar um novo caminho. Mas veja, esse tomar um novo caminho, ela não está sozinha.
ela está junto com todo um sistema de sinalização que representa um corpo espiritual à nossa volta, que nos acompanha naquilo em que nós, de forma honesta, semearmos naquele momento. É um momento muito especial. Então nós podemos fazer uma brincadeira que quando acontecem essas revoluções, uma volta completa, nós também podemos e devemos operar uma revolução na nossa forma de viver. É uma chance de revolucionar a nossa vida. Isso. Ou deixá-la estagnada ad eternum, pelo menos nessa encarnação. Isso. Se você deixar estagnado, você entra no círculo do caos. Se você resolve fazer uma revolução, você espiraliza o movimento. Então você vê tudo aquilo que foi realizado até então, ainda que de uma forma que você olhe e você fala, o que eu fiz? Mas se você olhar para tudo isso, você pode fazer com que até aquilo que foi equivocado tenha valor. Porque a gente pode aprender, curiosamente, a partir de como fazer ou também como não fazer. Então, todo equívoco também é material para a alma. Sim. Então, se você conseguir espiralar, você escapa o círculo do caos. Se você não consegue, até as suas células respondem caoticamente. Cancerosamente, adoecendo, neurotransmissoramente enlouquecendo, despirocando, porque tem gente que despiroca também nessa época, né? Pode falar de despirocar aqui? Pode. Pode. Não no sentido de próstata. Não, é outra coisa. É uma coisa interessante, né? Nós que temos o privilégio de ter formação em física e estudamos as equações maravilhosas de Maxwell, do eletromagnetismo, sabemos que a composição do campo elétrico com o campo magnético fornecem imagens excepcionais, principalmente na estrutura atômica, nos movimentos das partículas atômicas. E levando esses movimentos para a nossa realidade aqui existencial, a vida horizontal é linear. Na melhor das hipóteses é plana, mas é bidimensional. Quando você verticaliza a tua consciência, você começa um movimento de ascese, do asceta, de ascensão, subida, de redenção. Quando você combina um movimento horizontal, que na verdade é uma circulação no mesmo ponto, em torno do mesmo ponto, que é o eterno retorno, você se torna vítima da reencarnação. Pessoal, a reencarnação é uma maldição. Fujam dela. Para com Pelo isso. amor de Deus, para de reencarnar. Para com isso. Quem quiser mais informações, liga para a Cris, porque ela está formando um grupo de pessoas que não vão reencarnar mais. Isso. Eu não quero ir sozinha, eu quero amiguinho. Isso. E quando você une, então, esse movimento horizontal, que é circulatório, com o movimento vertical, a composição desses movimentos justamente dá essa espiral. Então você continua circularizando, mas não no mesmo plano. Isso. É sensacional. Sensacional. E quando você olha movimentos das partículas atômicas em campos magnéticos, muitas delas fazem exatamente isso. Elas aproveitam o vetor campo magnético para espiralar. Então, vamos aproveitar o vetor campo magnético da nossa alma. O campo magnético, olha que curioso, é medido em Tesla. Tesla é tido hoje em dia como um dos maiores visionários e gênios que a humanidade já teve. Tem até carro Tesla hoje em dia, né? Então, vamos pegar essa imagem desse movimento que não abandona a horizontal dos humanos, da convivência, mas não fica estagnado no mesmo plano. Convida a si e a todos a subirem gradualmente, porque Platão deixou claro, a aproximação de Deus é gradual, não dá para fazer de uma vez, né? Você tem que sair do plano aqui, da cópia, do simulacro, do que é real e verdadeiro e eterno, que é o mundo arquetípico, o mundo das ideias, mas essa subida não pode ser de uma vez, ela é gradual. Por isso que existe a instrução, a escola, as escolas espiritualistas, a arte, o trabalho, as artes e ofícios desse mundo. São essas artes e ofícios
que promovem esse caminho ascensional. Não é abandonar este mundo. Não é assim, Anjo Bom? Perfeito. Bonito isso, porque você me traz essa imagem da relação, você trouxe a realidade eletromagnética que funciona por ondas, né? E a contraparte dela seria a onda mecânica, né? A onda mecânica poderia ser esse princípio reencarnatório, que vibra só num plano, e a onda eletromagnética é essa que nos eleva para além desse plano. E é curioso meditar em cima do trovão nesse sentido, né? Quando você tem as duas ondas que se encontram, é o único ponto onde o eletromagnetismo encontra com o princípio mecânico. E aquela luz silenciosa se manifesta instantaneamente, e o som só depois de algum tempo acontece. É curioso ver como o eletromagnetismo é um fenômeno instantâneo, de comunhão instantânea, né? E como o fenômeno mecânico, ele é demorado, ele acontece no tempo. Tanto é que o fenômeno mecânico, que é o som, ele é tardio. Isso, exato. Mas, bom, você que é neurocirurgião, que coisa é essa maravilhosa, né? Essa irrigação, a cabeça. Vamos para a cabeça, né? Vamos sair da cauda e vamos para as cabeças. Frase do nosso querido amigo Alexandre Magno. Vamos para as cabeças. Ele tem Marte em Touro, ele só pode ir para as cabeças. O que é isso, ir para as cabeças, no sentido espiritual? Que bonito, né? Que bonito. Você vê que, do ponto de vista anatômico, algo muito surpreendente acontece na cabeça. Diferente do que acontece na realidade visceral. Porque uma coisa é a realidade neurosensorial, a outra coisa é a realidade visceral. E na realidade visceral, onde a gente tem todo um cosmos na interioridade do nosso abdômen, nós temos vasos largos, nós temos um suprimento sanguíneo farto. Mas na Ainda realidade, bem porque eu sou canceriano, eu você me sei, deixa mais tranquilo eu estou agora. te dando uma indireta. Então, veja, na cabeça acontece algo inusitado. O sangue, que é algo tão imprescindível, ele adentra uma árvore maravilhosa pelo polígono de Willis. No entanto, a circulação cerebral é algo muito curiosamente pobre. Veja, o cérebro é o lugar que mais carece de sangue para que as coisas aconteçam. Um breve intervalo de Ausência. ausência de fluxo gera perda de consciência. Então, a árvore circulatória no cérebro, ela é muito pouco abençoada do ponto de vista trófico em relação à árvore circulatória no abdômen. Então, olha que interessante, parece que o próprio sangue adentra o cérebro com muito respeito, com muito cuidado e com muita restrição, como que para não se contaminar. Olha que curioso. Né? Veja, numa Ele é realidade cuidadoso. numa realidade subconsciente, ele abunda. Mas numa realidade onde o humano pode adquirir a consciência, ele adentra com muita sagacidade, com muita discrição. Então existe uma árvore circulatória maravilhosa, né? Quando a gente observa em preparações anatômicas tanto a estrutura arterial quanto a estrutura venosa do cérebro, a gente pode visualizar ao que me refiro. Isso é muito curioso, porque é no cérebro que a gente pensa. Pensa dentro dessa lógica e razão que a gente acordou aqui, que é aquilo que seja a lógica e a razão. Mas a gente que estuda essas coisas diferentes, essas coisas estranhas, essas coisas da tradição, onde a ciência não alcança, porque a ciência é muito recente, né? Desde o movimento iluminista, aí, coisa de 2 séculos, é uma coisa muito, muito recente. Está na O infância, pensamento científico, ele está engatinhando, né? está no jardim. Isso, está no jardim. Ele não consegue perceber o risco que essa racionalidade nos causa. Por quê? Porque o instrumento que de fato pensa no nosso corpo, isso pode ser surpreendente para alguns, esquizofrênico para outros, é o sangue. O sangue, de alguma forma, ele ganha o seu princípio formativo num período muito, muito anterior ao período terrestre. Ele começa a se compor no período de Saturno. Como no período de Saturno? As linhas de calor que compunham os primórdios do que o humano é hoje, elas articulavam, desenhavam anatomicamente exatamente as linhas que compõem hoje a nossa arquitetura vascular. E é interessante como o calor foi a base para a luz. Isso, Não é demais isso? isso. A luz só surge no período imediatamente posterior, que é o período solar, posterior ao período de Saturno.
E a luz, ela já tem mais a ver, o fósforo, que é uma substância que abunda no cérebro, fósforo em grego, lucifer em latim, essa substância abundante no nosso cérebro também nos sugere a que propósito vem o cérebro. Um propósito de separatividade, um propósito que também nos permite a gente lembrar o que a gente está fazendo aqui. E é nessa perspectiva da relação do sangue como um órgão de saber, porque no sangue tudo se imprime. Veja, até o estímulo nervoso de uma sinapse, para que ele aconteça, ele está embebido numa bainha capilar de sangue. Então, tudo aquilo que acontece do ponto de vista nervoso está sendo impresso por proximidade no sangue. Tudo se inscreve no sangue. O sangue é mais antigo. É o livro da vida. Isso. O sangue é o livro da vida. Então, o próprio sistema nervoso se escreve no sangue. Hoje, isso é muito difícil de ser dito. Por quê? Porque nós somos treinados a pensar que é o cérebro que pensa. Então, veja que delicadeza você propor pedagogicamente algo tão inusitado. Porque, num primeiro momento, é estranhíssimo, causa até uma repulsa esse pensar. Mas quando você olha dentro de um arcabouço filosófico que vem da teosofia, antroposofia, filosofia Rosa Cruz e que nos compõe nesse entendimento, a gente pode começar a arranhar a importância do sangue enquanto ferramenta de pensamento. Então você realiza a perspectiva de uma anatomia cerebral de outra perspectiva. Você vê que é um lugar onde essa racionalidade humana se encontra com a espiritualidade, que se aproxima muito silenciosa e respeitosamente da racionalidade. E a gente vê o risco que essa espiritualidade, esse sanguíneo corre na relação com o neurosensorial. E é importante que nessa percepção desses vasos que são muito respeitosos no cérebro, a gente também seja cuidadoso na forma como a gente acolhe o espiritual dentro do nosso pensar. Incrível. Então, voltando ao slide anterior, que um período crítico nosso é dos 55 aos 60 anos, vamos esticar a banda, é de se esperar para quem não está elaborando bem o pensar no sangue e dando nutrientes para que o desenvolvimento espiritual, aonde as atividades cerebrais, a glândula pituitária, né? Tireoide? A tireoide também, a pineal e a hipófise, né? Trabalhem entre o físico e o espiritual, né? Esse vaso comunicante, o cérebro, de certa forma, é esse vaso comunicante, por isso que ele é criterioso, né? Ele não pode deixar entrar qualquer coisa. Mas, curiosamente, nessa região nós temos o olho e o ouvido, que às vezes são muito permissivos e pegam muito lixo do exterior. Dá um baita trabalho para o sangue depois limpar. Então, nesse período crítico dos 55 aos 60 anos, aonde a terceira revolução acontece, a terceira revolução do nódulo lunar, a quinta de Júpiter e a segunda de Saturno, para quem não está fazendo, cuidando bem do sangue e da vida, do livro quem não está escrevendo bem o livro da vida no sangue, Isso. é de se esperar que nesse período tenham problemas. Isso. E é justo. As pessoas não colocam alarme no carro. As pessoas não colocam alarme na casa. As pessoas não colocam cadeado quando deixam alguma coisa para proteger aquilo. Não é justo que o próprio corpo físico, que é essa estrutura profundamente maravilhosa e extraordinária, também tenha seus sistemas de alarme? Então tudo isso que acontece de mal não é um mal em si, senão a possibilidade de uma consciência de que o encaminhamento não tenha sido melhor. É um regime de alerta. Só isso. Por isso que é importante, ao invés de falar, puxa, por que eu adoeci? Falar, para que eu adoeci? Veja, por que é lá atrás? É causalista. Qual que é a causa? Não interessa. Peraí, para que isso está acontecendo? Para despertar uma consciência que até então não foi possível? Onde eu preciso me reencaminhar? É um convite, né, para o futuro, não para olhar para o passado. Porque se você olha para o passado, toda a terapia que você vai propor sobre esse corpo físico são as terapias que funcionaram no passado. O que funcionou no passado
não vai funcionar necessariamente no futuro. Estamos em processo de desenvolvimento, desdobramento e evolução. Um ser evoluído carece de processos terapêuticos também evoluídos e não de repetição do que funcionou no passado. Veja, sem querer desprezar as conquistas do passado, porque para tratar sintomas, elas continuam valendo. Mas para tratar a vida e o ser, elas não são tão eficazes. Legal. É isso aí. Então, nesse período da nossa vida, nós vamos colher os frutos do amadurecimento ou a falta de amadurecimento, mas tem que ser um amadurecimento consistente e prodigioso. Envelhecer sem amadurecer, porque na medida que eu envelheço e não amadureço, eu começo a perceber que é tarde demais. Isso. E agora? Quem faz essa escolha pediu uma aula particular com o grande mestre Saturno. E Saturno ele é muito explícito, ele é muito meticuloso na forma como ele ensina a lição. Ele é disciplinador. Então, tudo aquilo que até então se manifestava como uma liberdade de arbítrio pode se assemelhar a algo como a pessoa tem a sensação de que ela perdeu espaço de ir e vir. E, no entanto, ela está tendo uma aula particular com o mestre Saturno, que é o mestre Tempo, e que é o mestre que nos ensina, a partir da cronificação de processos, dos quais você não conseguiu sair voluntariamente, tomar uma consciência, ainda que de forma subconsciente, porque ela vem pelo sofrimento, para que você se aperfeiçoe em uma outra possibilidade. Legal. Então, aquilo que você não faz voluntário vira uma pressão involuntária, necessariamente. Necessariamente. Então, o Ricardo falou da árvore, né? O corpo, a cabeça, como a copa da árvore, a árvore fazendo uma semelhança com o corpo humano. E lá em cima, a luz, o sol, o fósforo, o Lucifer. Então, sair da cauda e ir para a cabeça, em busca dessa luz, é subir essa árvore, é escalar o corpo. Então, quem ainda é muito pé, muito tornozelo, muito joelho, muito a região central do corpo, órgãos genitais, estômago, não está indo para a copa, está preso, ou às vezes não conseguiu sair nem das raízes. Se essas hierarquias inferiores, simbolizadas no nosso corpo humano, não estiverem sendo utilizadas para que o salto aconteça, que veja, as pernas possibilitam não só a caminhada, como o salto. Então, se elas não estiverem sendo utilizadas como catapultas para o alto, você vai desvitalizar nelas principalmente. Perfeito. Então, nós poderíamos dizer que há quase que um treinamento muscular para desenvolver algo mais sutil e espiritual. Principalmente quando você fala em sutil e espiritual, precisamos lembrar que as pernas não servem só para impulsionar para cima. Porque esse impulso ascendente que as pernas proporcionam incluem o ajoelhar-se. Isso também é um impulso. É um impulso que aparentemente te curva para a terra, mas na verdade esse curvar-se é permitir que o espiritual te acompanhe. Então as pernas servem a esse propósito de saltar para o alto e curvar-se para o alto também. Também é um impulso ascendente, paradoxal que pareça. Sim. Então, é o florescimento da árvore da vida. Esse é o nosso caminho se levarmos a vida espiritual a sério. Isso. É o xilema e o floema do reino vegetal. É aprender a fazer com que a seiva suba e desça. A colaboração entre os hemisférios cerebrais. Que lindo isso, né, Anjo Bom? Esse estabelecer um diálogo aberto, né? Franqueado entre a intuição e a razão. E o humano está tentando isso há muito tempo. Porque você vê a pessoa que... Você já viu uma pessoa com calo no pé? Calo, né? Às vezes o calo dói, né?
O calo é algo que surgiu porque a pessoa insistiu demais numa situação e o calo está mostrando que aquilo lá está gritando, né? E o curioso, justamente falando em calo, é que essa estrutura que liga os dois hemisférios chama corpo caloso. Então, de algum modo, o ser humano deve estar há muito tempo tentando fazer esse processo. Tanto que ele fez esse calo entre os dois hemisférios, né? Esse corpo caloso. Há quanto tempo será que a gente está batendo com a cabeça, né? Sem conseguir fazer essa síntese, né? Deve ser muito tempo. Então, quem tem calo é melhor que se cale? Isso. Cale-se. Porque é quando ele se calar que ele se torna cálice. E esse cálice dá a possibilidade da comunhão, né? Calo, calar, cálice, Chico Buarque e todo mundo que trafegou por esses caminhos, sabendo ou não, são palavras irmãs. O som e a etimologia das palavras, infelizmente, desde a Torre de Babel, né, proposta lá pelo Nimrod, né, que era o rei que na época ele dificultou demais o nosso acesso, a nossa ascese espiritual, né? Se a gente pudesse voltar a comungar com as palavras, por mais que pareça estranho, a gente lembraria de muita coisa, né? Como você acabou de fazer. Calo e calar-se. É isso. É assim mesmo. Então, unindo esses dois hemisférios, a inteligência estará a serviço da criatividade. E não estará a serviço apenas da crítica, da análise, do mundo apenas quantificado e não qualificado. Porque ir para o reino da qualidade não significa abandonar a quantidade. Mas a quantidade sem qualidade vira o mundo que a gente vive. Isso. Cheio de gente, pouquíssimas com qualidade. Exatamente. Disciplina espiritual. Então, sem disciplina espiritual é difícil mover o eixo cauda-cabeça, né, Jubão? A tendência é a gente ficar na inércia da cauda. Precisa de um esforço disciplinado, diligente, para ir nessa direção. Né? Porque o destino está te pedindo isso. É o melhor que você tem a fazer. Mas a gente insiste, porque tem calo no cérebro, a ficar com essa dor, né? Repisando, repisar da calo, repisando em crenças em formas obtusas de viver. E onde é o lugar que o ser humano tem mais calo? No pé. No pé, que representa justamente a humanidade. Então, a humanidade é calosa, né? Sim, A humanidade insiste. insiste. O próprio Jesus ficou meio bravo com isso, né? Como a gente é teimoso e resistente para evoluir, né? Homem de pouca fé. Não, ele fala, quantas vezes já tentei reunir os meus, né? Não consegue. E a coluna vertebral também é uma coisa maravilhosa e pode ser associada ao eixo, né, nodal. A base, né, a nossa parte mais animal, é mais instintiva, está mais associada à cauda do dragão. É cômodo repetir o mesmo, não tem esforço nenhum. Eu sei igual ao meu pai e minha mãe, é fácil. Não entrou, eu não agrego nada, eu simplesmente reproduzo os mesmos padrões. Então eu tenho que ter um empenho da minha parte, e é um empenho espiritual, é volitivo, para elevar essa força criadora, para que a árvore floresça. A copa da árvore é a cabeça de dragão, é o cérebro, né? Onde ocorre, então, esse fenômeno fosfórico ou luz ciférico da iluminação. Eu me torno um ser luminoso. Pô, você teve uma ideia luminosa, não se fala assim? Nas histórias em quadrinhos, você não vê? Você não tem o Lampadinha, O que Lampadinha. é aquele do professor Pardal? Você não tem em qualquer outro gibi, quando a pessoa tem uma ideia, não acende uma luz? É isso. Temos que conquistar essa luz. E ela vem do fósforo, substância que deveria ser abundante no cérebro. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. E a gente poderia resumir
claro, isso é perigoso, é apenas uma metáfora, que nesta região do nosso corpo se concentram os nossos frutos? Isso foi feito em várias linhas da tradição, né? E a gente pode até ver nessa linha atual da composição do pensamento científico que a gente tem 12 pares de nervos cranianos, né? Então, na cabeça, regida por áreas, já foi conquistada uma plenitude parcial do nosso ser, aonde o 12 está composto, aonde todo o espiritual está composto. Então, sim, pela face o homem pode ser reconhecido. Tanto é que os olhos que estão na face são, tradicionalmente, as janelas da alma. Janela da alma. E curiosamente, a gente tem os ouvidos que funcionam dentro de uma perspectiva de ondas mecânicas, e a gente tem os olhos que funcionam dentro de uma perspectiva de ondas eletromagnéticas, que nós ainda pouco sabemos utilizar, porque a maioria dos seres humanos utilizam os olhos como? Passivamente. As pessoas só conhecem os olhos na medida em que algo pode ser visto por elas, ou seja, elas são impressionadas pelo ambiente. Nós estamos muito próximo de um momento onde a gente vai aprender a utilizar os olhos de forma ativa. Porque a gente sabe que existe uma bendição e uma maldição mecânica quando alguém fala, quando alguém faz um ritual. Mas a gente desconhece a maldição e a bendição do olhar do bem-querer, do olhar daquele que torce, do olhar daquele que abençoa o que vê. Existe algo que, da mesma forma que entra pelos olhos, que sai pelos olhos. E do ponto de vista científico, a gente pode até constatar em algum grau, porque uma fotografia térmica, né? Uma termografia, Conhecida como Kirlian, né? que ele é ainda uma outra coisa, né? Porque é um outro corpo que você vê. A termografia nada mais é do que uma câmera que permite a detecção de uma parte do espectro ultravioleta que diz respeito ao calor. E é justamente na face, na região dos olhos, onde nós encontramos a maior concentração de calor. O calor é uma onda eletromagnética, assim como a luz, ou seja, a gente irradia calor. Então, esse calor que sai dos nossos olhos, na verdade, esse calor que sai do nosso corpo inteiro, mas especificamente dos olhos, porque é a região de maior irradiação, diz respeito a esse sentido que está em desenvolvimento no nosso ser, que é esse sentido que abençoa. Aquilo que eu olho, junto com esse calor que sai de mim, eu estabeleço uma relação de comunhão. Eu olho com o mal olhado, eu me amaldiçoo também. Eu olho com o bem-querer, eu bendigo e me elevo, na medida em que eu torço e comungo. É uma linguagem estranha? É, mas é material para meditação. É, São convites, né? é curioso que as pessoas que, de fato, verdadeiramente têm desenvolvimento espiritual, necessariamente têm um olhar bondoso, muito bem retratado pelos grandes artistas. Um santo, um sábio. É um olhar que é isso, que acolhe, que abençoa, que compreende. Sensacional, né? Exato. Então, a árvore da vida é uma árvore que está crescendo. É o fenômeno do crescimento e não da construção, como foi recomendado já várias vezes aqui nas nossas reuniões. Isso está muito bem esclarecido no arcano A Torre de Babel e no arcano A Estrela do livro Meditações sobre os 22 Arcanos do Tarô, de autor anônimo. Nós temos que fazer essa árvore crescer, produzir bons frutos. Para isso precisa fertilizar e irrigar. Então, anjo bom, mais uma vez, o que eu devo fazer para fertilizar e irrigar meu cérebro, minha cabeça, a luz do meu olhar, a minha bondade, a minha irradiação espiritual? Então, uma qualidade, como você propôs, ao pensamento. É não ter o pensamento simplesmente lógico, racional e utilitário. É revesti-lo com um intuito, um bem-querer,
uma torcida para que aquilo alcance a sua melhor possibilidade. Até porque essa torcida para que o seu pensar alcance a melhor possibilidade, naturalmente retroage a você e lhe corrige nas suas imperfeições. Esse é um dos mecanismos mais eficazes para aprender. Às vezes a gente acha que aprender, ele se qualifica em ler muito, decorar, evocar. Tem pessoas que têm memórias prodigiosas, mas às vezes são verdadeiras topeiras, porque eles só pegaram a materialidade daquele saber. Não está revestido por essa qualidade de interesse pelo mundo. Esse interesse genuíno, que não é um apropriar-se, mas é um querer fazer parte, ele abençoa toda a qualidade daquilo que você pensa. Veja, a gente está falando de algo abstrato que envolve um conteúdo do mundo físico. Por que do mundo físico? Porque tem muitos cientistas e pensadores que acreditam que, assim como a bile é secretada pelo fígado, o cérebro secreta pensamentos. Veja, se você acredita que o cérebro secreta pensamento, o que eu estou falando não serve para nada. Eu estou falando de algo que pode vir a seguir disso. Que esse pensamento que acontece no cérebro possa ter uma qualidade, assim como uma tinta tem uma qualidade quando se imprime sobre a parede. Esse cérebro que possibilita o pensamento possa favorecer uma qualidade de abençoar por onde eu ando, ao ponto de autorizar um ser, como algumas vezes você já se referiu, que silenciosamente no ambiente, ao pensar naquele ambiente, dê uma qualidade para aquele encontro. Porque é assim. Então, nesse sistema de irrigação e fertilização, já que o pensamento, do ponto de vista espiritual, tem a sua raiz no sangue, e o sangue é o livro da vida, uma coisa simples, quando eu respiro, quando eu envio o oxigênio para abastecer meu corpo, o símbolo do oxigênio, alquimicamente, é o mesmo símbolo do Sol. Quando eu respiro, eu estou ingerindo luz, eu estou enviando luz para a minha alma. Se eu tiver consciência disso, e toda vez que eu inalo, eu tenho um sentimento profundo de gratidão por poder me alimentar de luz, olha que diferença isso faz. Olha como isso pode mudar a qualidade do meu sangue, do meu pensamento. Quando estou na mesa com os amigos, participando de uma refeição, se eu agradeço silenciosamente, não preciso fazer uma oração para fora, mas se eu sou imbuído num sentimento profundo de respeito e de gratidão por todo o caminhar daquele alimento até chegar à minha mesa, desde o momento em que ele foi cultivado, plantado, olha que diferença que se instala no meu sangue, no meu pensamento. Coisa simples, que eu posso fazer cotidianamente. Né? Eu não preciso ser sofisticado para evoluir. Pelo contrário, diz a tradição que eu tenho que ser cuidadoso com as coisas simples. E o poeta diz que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, sim, quando você fala, eu te acompanho, porque eu entendo que a gente caminha para uma pedagogia e para encontros onde nós aprenderemos muito mais pela respiração do que por algo que esteja sendo escrito na lousa. E que a lousa, onde de fato a coisa é escrita, é no sangue. E a respiração vai ao sangue, assim como o estímulo visual do que está escrito à lousa, a partir do cérebro, também chega no sangue. Assim como aquilo que eu como. Só que no sangue, a lousa tem duas faces. E de um lado eu escrevo o que eu aprendo nesse mundo. E do outro lado, se ele estiver razoavelmente purificado, disponível, o espiritual atesta, escreve e corrige o texto que eu imprimo da lousa do lado de cá. Então veja como o sangue purificado é importante para o entendimento adequado a cada momento. E não sei se você poderia concordar comigo, Anjo Bom, mas a partir do momento que eu alcanço esse sublime entendimento, onde a sofisticação atinge a sua culminância na simplicidade, na modéstia, no silêncio, tudo que é ruidoso
vira pausa, né? Uma pausa meditativa profunda. Se eu chego nesse estado, você concordaria comigo que eu posso ter a cabeça e a cauda do dragão em qualquer lugar do meu tema natal? Que uma vez aprendido que a única coisa que eu tenho que fazer nesta vida, por tudo que eu mereço, por tudo que eu recebo, não que eu mereço, que eu recebo, é servir ao Senhor. Servir de forma humilde, como Maria. Né? Obedecer um destino terrível, né? Conceber uma criança que será crucificada. Se eu me torno esse operário na vinha do Senhor, a partir do momento que eu reconheço que é tudo muito dadivoso, que mesmo sendo esse operário na vinha do Senhor, eu ainda continuo sendo um servo inútil. Sim. Se eu compreender isso, muda tudo, né? Muda toda a minha ecologia. Muda. E a despeito de tudo isso que você fala, soar maravilhoso, e alguém acreditar que alcançar esse estado é um estado de graça e de elevação, é importante a gente saber que a aproximação desse estado é profundamente dolorosa. Sim. E é aí que você pode reconhecer a sua inutilidade. Porque é a partir dessa dor que você é movido a fazer algo, a participar, a interagir. Porque esse não é um estado gozoso. É um estado intermediário para o estado gozoso. É exatamente a sensação que Maria deve ter tido, de alegria e dor. É uma combinação. Incrível, né? Difícil de entender também. Né? Valeu, garoto. Valeu. Obrigado. Obrigado a você. Bom retorno aos mundos internos. Deus nos proteja. Deus nos proteja. Obrigado, amigos e irmãos que acompanham as nossas reuniões e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.